Nós vamos ler Gálatas capítulo 1, versos 1 a 5. Estou certo de que ler a palavra de Deus será um convite para que você conheça com clareza o plano de Deus. Mas não apenas abra e leia, mantenha a Bíblia aberta e continue comparando aquilo que você vai ouvir com aquilo que está escrito. Tudo o que nós te diremos nessa noite é produto da leitura atenciosa da palavra de Deus. Não queremos, não desejamos, de modo algum permitiremos que a nossa fala se distancie do que o Senhor nos entrega. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo escreveu essa carta para algumas igrejas de uma região, a região da Galácia. Há uma concordância em meio a outras dúvidas, de que gauleses migraram para a Ásia Menor, e nessa região, por isso chamada de Galácia, se estabeleceram. Ali, muitos judeus também encontraram um lugar aprazível para viver e para se sustentar. Então, as igrejas daquela região, a região da Galácia, contendo algumas cidades, os crentes eram, em grande parte, de origem judaica. Segundo o que toda essa carta nos informa, Paulo estava percebendo pelas notícias recebidas da Galácia, que muitos crentes das igrejas daquela região estavam vacilando na fé em Jesus. Alguns influenciados por falsos mestres, ou seja, identificavam-se como cristãos, mas não reconheciam Cristo como Senhor, começavam a se afastar do evangelho que Paulo havia inicialmente proclamado naquele lugar. Deus usou Paulo para fundar as igrejas da Galácia. E é impressionante, irmãos, como Paulo em todo o Novo Testamento não apenas está comprometido com a plantação da igreja, mas também com o amadurecimento. Ele se corresponde, fala das suas preocupações, exorta a igreja, orienta a igreja para que permaneça no evangelho que ele pregou inicialmente. É para todos nós os crentes um lembrete de que devemos, como num movimento de duas asas, voar pregando o evangelho e discipulando os que creem na pregação. A palavra do Senhor nos mostra que alguns das igrejas da Galácia estavam se esquecendo do evangelho da graça de Deus e começando a admitir aquilo que Paulo chama de um outro evangelho, por suas características, especialmente pelo desprezo à obra redentora de Jesus. Era um evangelho maldito, falso, reprovado por Cristo. Vejam aí mesmo no capítulo 1, a partir do verso 6, quando Paulo, com a autoridade dada por Deus, diz: admira-me, espanta-me, causa-me assombro que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos,
que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Atente para isso. Você que é crente em Jesus há muito tempo, você que é crente em Jesus há algum tempo, como no passado, acontece em nossos dias que falsos mestres podem te procurar e dizer: tudo bem que você seja um cristão, mas eu tenho uma novidade para te contar. E essa novidade, irmãos, normalmente faz com que o falso mestre evite a palavra de Deus. Você quer uma dica que não falha? Quando alguém te procura para falar de algo extraordinário na vida espiritual, pergunte da base bíblica, compare com a palavra de Deus. A heresia, o falso ensino, o outro evangelho, o evangelho apartado de Cristo, não resiste ao exame da palavra de Deus. Paulo sabia que havia gente identificando-se como cristã, mas negando Cristo. Paulo diz isso, irmãos, vocês estão rapidamente trocando Cristo por uma outra mensagem. Veja o capítulo 5, nos versos 6 e 7, quando Paulo, se dirigindo àqueles que estavam também se voltando aos ritos judaicos, diz: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que é aquilo que marca o menino judeu, nem a incircuncisão, que é a ausência de identificação com o judaísmo, tem valor algum. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, irmãos. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Paulo, quando fundou aquelas igrejas, irmãos, não havia ensinado aquilo que muitos nas igrejas da Galácia já estavam admitindo. No capítulo 4, dos versos 8 a 11, Paulo detalha isso e diz: agora, porém, capítulo 4, verso 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Agora, que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Muitos dizendo que não deveriam mais depender de Cristo, mas deveriam depender de si mesmos. Para os judeus a tentação é: vamos retornar à época sem Cristo e vamos depender somente dos nossos esforços por obedecer à lei. Irmãos, a lei dizia: faça você mesmo, mas a graça diz: tudo já foi feito por Jesus. Havia quem estivesse dizendo: vocês querem alcançar plenitude espiritual? Observem sábados, luas novas, congregações do sábado em Jerusalém, sob a liderança do sumo sacerdote. Limpem as mãos num longo rito antes de comer. Façam tudo o que a lei diz e vocês serão aprovados por Deus. Paulo diz: vocês estão enganados. Eu, Paulo, judeu, ao encontrar Cristo, percebi a glória do Senhor Jesus Cristo e quão fracos e pobres são os rudimentos da vida na lei. Como vocês, depois de terem conhecido Cristo, podem desprezar Cristo e voltar a depender de vocês mesmos? Na verdade, irmãos, eu li a primeira parte da carta, porque a vida de Paulo é o testemunho que ele dá sobre a glória de Jesus, diante de tudo que ele, como um judeu conservador, viveu antes de conhecer Jesus. Ele inicia a carta, você pode ver naquilo que lemos no início, falando da sua autoridade. Ele fala da autoridade como apóstolo. Apóstolos, a palavra da língua grega é aquele que é enviado com uma mensagem, aquele que recebeu uma missão do Senhor. Apóstolo, segundo as Escrituras, é aquele que viu a Jesus, recebeu de Jesus uma mensagem para transmitir a outros. Por isso Paulo precisou lembrar: eu também sou apóstolo, porque Jesus quis se apresentar a mim no meu caminho para Damasco, e ele também me deu uma ordem, ele também me deu uma mensagem. Na verdade, irmãos, não é possível existirem apóstolos em pé de igualdade com Paulo, com Pedro, com João, em nossos dias.
você pode, apenas ilustrativamente, chamar de apóstolos grandes missionários. Por exemplo, pastor Eurico Alfredo Nelson, sueco, que no final do século XIX estabeleceu igrejas na Amazônia, fundador da primeira igreja batista de Belém do Pará, fundador da primeira igreja batista em Manaus, primeira igreja batista em Santarém, igrejas que ainda hoje, muitas centenárias, estão entre comunidades quase que totalmente indígenas. Ele foi apelidado de apóstolo da Amazônia, mas na acepção exata do termo, de alguém que viu a Jesus e dele mesmo recebeu a mensagem, é um erro dizer que alguém em nossos dias é apóstolo. Nós entendemos que é incorreta a utilização desse título, normalmente revela ignorância quanto à palavra de Deus. Paulo diz, eu sou apóstolo, não porque homens me fizeram apóstolo, versículo 1, mas por Jesus Cristo, ele apareceu a mim. Paulo reafirma a sua autoridade como apóstolo do Senhor, mas também a autoridade de quem fundou as igrejas da Galácia. Paulo apresenta aqui, irmãos, a autoridade do Senhor Jesus Cristo e da sua mensagem. Ele diz o tempo todo, Deus e Jesus Cristo, porque já havia quem estivesse dizendo, Jesus talvez não seja tudo o que nós aprendemos acerca de Jesus. Notem como Paulo diz isso o tempo todo, versículo 1, por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Eles são um só Deus. O Pai ressuscita o Filho com quem é um. Versículo 2, ele fala aos irmãos e é completado no versículo 3 dizendo, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí você olha para o verso 4, ao dizer que Jesus se entregou, diz também que ele fez isso segundo a vontade do Pai. Ao Pai e ao Filho seja a glória por todo sempre. Paulo está dizendo, Jesus não é mais um profeta, não é apenas um mensageiro iluminado. Jesus é Deus que se fez carne, porque Ele muito nos amou. Irmãos, nós olhamos para o texto bíblico e percebemos que Jesus, por sua obra, é digno de toda a glória. Isso incomodou Paulo, saber que algumas pessoas nas igrejas cristãs da Galácia já não reconheciam toda a glória do Senhor Jesus Cristo. De algum modo estavam deixando de dar toda a glória a Deus, ao nosso Deus e Senhor Jesus. Por isso, Paulo, já na apresentação, ao contrário do que faz em outras cartas, quando se alonga nas saudações, diretamente diz, a Jesus nós devemos dar toda a glória, e não nos afastarmos dele, porque Jesus deve receber toda a glória pelos séculos dos séculos. É o que ele dirá aqui no versículo 4, com toda clareza. Glória é a tradução da palavra grega doxa, de doxologia. O que é uma doxologia? Nós cristãos sabemos que são um conjunto de atos de louvor a Deus. Doxa, irmãos, é glória no sentido de brilho, é aquilo que chama a atenção, que é especial. Você pode traduzir glória como grandeza, também como esplendor, louvor, majestade, magnificência, radiância. E aqui eu lembro de um cântico de alguns anos atrás na igreja, nós cantávamos assim, quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. E eu era criança e eu me perguntava, o que é magnificente? Hoje eu sei, quão magnificente é o nome de Jesus, ou seja, quão cheio de glória é o nome de Jesus. Glorioso, portanto, é aquele que é louvável, é aquele que é digno de todo louvor. Nós cremos que Jesus é o Rei da glória, o Senhor de todas as coisas, a quem devemos dar todo louvor. Vejam a glória do Senhor Jesus Cristo, que está detalhada no versículo 4, quando Paulo fala da glória da revelação da vontade do Pai aos homens de má vontade. Notem a glória de um Deus que não se tornou pequeno porque se fez menor. Eu estou dizendo menor ilustrativamente, quando ele assumiu a condição de homem para alcançar os homens. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. A glória de um Deus santo que se importou com pecadores, de um Deus celestial que veio à terra, de um Deus altíssimo que olhou para aqueles que aqui embaixo estão. O homem, meus irmãos, precisa reconhecer que isso é novidade.
Não existiu até Jesus uma só religião que pudesse detalhar a vinda de Deus entre os homens com os propósitos do Senhor revelados em Jesus. Nós cremos, como diz a palavra de Deus, que o homem estaria sem qualquer esperança de salvação, condenado justamente por seus pecados, se Deus graciosamente não tivesse decidido assumir a forma de homem e vir na pessoa de Jesus a esse mundo. Nós cremos que o homem, enquanto confiou em si mesmo, esteve sempre perdido. O homem, enquanto dependeu de si mesmo e somente de si mesmo, nada tinha além de desespero a encarar. Nós cremos pela palavra de Deus, que Deus, cheio de glória, se revela aos homens na pessoa de Jesus, em quem nós estaremos satisfeitos. O homem que não conhece Jesus nunca terá satisfação, porque nunca será completo, porque nunca terá relacionamento com seu Pai eterno, porque nunca conhecerá a paz do perdão que vem do seu Pai bendito, porque nunca poderá ter certeza de eternidade. Irmãos, olhamos para a palavra de Deus e percebemos que tudo o que foi revelado em Jesus providenciou para nós paz com Deus e santificação, ou seja, nova vida, vida sem a crueldade da escravidão ao pecado. Olhem para Gálatas capítulo 6, versos 11 a 17, quando Deus usa Paulo para dizer assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Gálatas 6:11, agora Gálatas 6:12, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. Todos que confiam em atos dos homens, em ritos de homens, naquilo que o homem possa fazer, esses constrangem vocês, até vocês que não são judeus, a se tornarem judeus, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Tem vergonha da cruz de Cristo, não querem se identificar com Cristo. Vejam o verso 13, quando diz-nos assim: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Vamos até o verso 17, Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, louvar, destacar algo que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Me permitam parar aqui antes de seguirmos no verso 16 e dizer aos irmãos, quando nós pensamos em vida cristã, em vida espiritual, o que é que importa? É se houve transformação de vida ou não. Irmãos, só Jesus transforma completamente o coração. Só Jesus é capaz de mudar a natureza de um homem perdido, pecador, que gosta de praticar a maldade, que é imoral, que gosta de mentir, que é injusto, que é arrogante, cheio de si, que despreza Deus. Só Deus pode realizar o milagre de transformar um coração desse. O lugar que você frequenta, as roupas que você veste, os ritos que você pratica, as tradições religiosas que você herdou da sua família, não tem poder algum contra Satanás e contra o seu coração mau. Nem a circuncisão ou a incircuncisão tem valor algum, mas ser nova criatura, e quem transforma homens em novas criaturas é o Senhor Jesus Cristo. Diz o verso 16, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me incomode, ninguém me cobre viver como um judeu, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, e a maior glória da minha vida é ter sido salvo por Jesus, é o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, vejam 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, veja se não é o que Paulo insiste, escrevendo reiteradamente às igrejas. 1 Coríntios 15, 3 e 4, antes de tudo, prioritariamente, vos entreguei o que também recebi. Paulo aqui resume a sua pregação, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículos 5 e 6, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora,
porém alguns já dormem. Qual é o evangelho que vocês necessitam? Que é diferente do outro evangelho, que diz a vocês para dependerem de vocês, para acreditarem na boa vontade de vocês, na firmeza de vocês, na religiosidade de vocês. O evangelho que vocês necessitam é crer em Jesus, que morreu como estava profetizado, que ressuscitou como estava profetizado na palavra, que foi visto por muita gente e não é uma fraude, vivo está. Meus irmãos, a glória de Jesus se vê na entrega santa em favor de pecadores. Voltem-se mais uma vez para Gálatas 1:4. Paulo diz: o meu evangelho, o evangelho da graça, o evangelho pregado a vocês, do qual vocês não devem se afastar, é aquele que mostra a glória da entrega de um santo em favor de pecadores como vocês. É isso que Paulo diz. Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele não precisava, mas porque amou pecadores, ele se entregou por graça. É por graça, irmãos, porque é de graça mesmo. Lutero, comentando esse texto, diz assim: ele deu, Jesus deu, o quê? Não foi ouro, nem prata, nem animais de sacrifício, nem cordeiros pascais, nem anjos, mas a si mesmo. Pelo quê? Não por uma coroa, nem por um reino, nem por nossa santidade ou justiça, mas por nossos pecados. Vejam a glória do Senhor Jesus. Jesus entrega a si mesmo por gente que não merecia, por pecadores. A glória do Evangelho está em dizer a você: não tente chegar a Deus por seus esforços, você não vai conseguir. A sua moralidade é pequena, a sua religiosidade é pequena, a sua boa vontade é pequena. Mas não se desespere, você precisa crer em Jesus que faz tudo isso por você. Ele, sendo santo, se entrega em seu lugar, e é um sacrifício santo, perfeito, agradável ao Pai. O Pai aceita, por graça, mas também por fidelidade a si mesmo. Como Jesus negaria a si mesmo, se Ele mesmo revelou em sua palavra, que o povo que andava em trevas veria uma grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte, raiaria a luz. Ele mesmo, Jesus, que se auto-intitula a luz do mundo. Aliás, na visão do céu, a palavra de Deus diz que haverá uma cidade celestial que não necessita de sol, porque nela habitará o sol da justiça, que é Jesus. Irmãos, a glória de Jesus está na fidelidade a Ele mesmo. Ele poderia não se submeter a vir a esse mundo, mas submeteu-se, porque Ele não abriu mão de cumprir a palavra do Pai. Ele não precisava ter assumido as dores que um corpo humano precisa encarar na condição em que Ele esteve, torturado, crucificado. Ele não precisava passar por todo constrangimento, por toda zombaria, mas Ele quis. A glória do Evangelho está em dizer aos homens: vocês não têm solução, mas Deus tem solução para vocês, creiam nele. Ele se entregou em favor de vocês, por perceber a incapacidade de vocês. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou. Irmãos, não foi de um mal-estar, não foi de uma compreensão superficial das coisas espirituais, não foi de um coração pouco entristecido, não foi da baixa autoestima. Irmãos, não rebaixe o Evangelho. A palavra de Deus diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei de Deus foi dada, e nos foi ofertado o caminho. Já que vocês compreendem que podem, então obedeçam. Adorem só a Deus, não roubem, não adulterem, não cobicem, façam tudo isso. E meus irmãos, por sermos incapazes, porque pecadores que somos, não tendo poder, não conseguimos obedecer à lei, a lei tornou-se para nós maldição. Não foi de pouco que Jesus te resgatou, você que é crente, nos resgatou da maldição da lei, porque a lei dizia o tempo todo: é condenável. Ele já sabe que é correto, ele não está fazendo, seja condenado. Foi da maldição da lei. E vejam a graça do Jesus que é cheio de glória. Por isso Paulo diz: a esse Jesus seja glória pelos séculos dos séculos. Sendo Ele santo, se fez maldito em nosso lugar, porque está escrito que quem é pendurado no madeiro é maldito, é criminoso, é mau, é ruim, é pecador.
Ele se fez, Ele próprio, sendo santo, se colocou no lugar da maldição e foi punido. Aqui está a glória do Evangelho, em dizer a homens que não têm esperança, a esperança é Jesus, creia nele e seja alcançado por essa esperança. Em Marcos capítulo 10, no versículo 45, nós encontramos na palavra de Deus essa afirmação contundente: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu fico imaginando, irmãos, uma mente brilhante e agora santificada como a mente do apóstolo Paulo, dizendo: vocês estão desprezando toda essa obra amorosa do Senhor Jesus? Nos nossos dias, talvez Paulo iria dizer coisas do tipo: vocês estão trocando a confiança em Jesus pelos atos de vocês? Pelo elevado dízimo que porventura vocês dão? Ou pela quantidade de pobres que vocês auxiliam? Ou pela frequência aos cultos? Eu não tenho nada contra isso, eu frequento o máximo de cultos que eu posso, porque eu preciso de Cristo, não porque eu esteja conquistando méritos diante de Cristo. Paulo em nossos dias dizendo: vocês acreditam mesmo nesses mercenários que dizem que se vocês derem dinheiro em alguma casa de culto, Deus será obrigado a dar coisas e coisas que vocês querem? Vocês acreditam mesmo que se vocês subirem no monte e passarem a noite toda no frio da noite, gritando lá, porque vocês subiram no monte, é por isso que Deus vai ouvir vocês? Vocês acreditam mesmo que levar garrafas de água para o monte e trazer de lá e dar às pessoas para que elas bebam essa água vai modificar a vida delas? Vocês estão trocando o poder de Jesus Cristo habitando no crente por essas coisas? Por rosa ungida, sal grosso e essas bobagens todas, irmãos, que se multiplicam. Para quem não conhece a palavra de Deus, é só a continuidade da vida na idolatria. Essa é a idolatria gospel. Mas para quem conhece o Evangelho, irmãos, não dá para admitir isso. Trocar Jesus por esses rudimentos fracos, pobres, tolos e enganosos. Não acreditem, irmãos, em quem apresenta algo que não seja Jesus. Irmãos, às vezes eu entro em crise quando eu penso que há pessoas se identificando como evangélicos sem terem ouvido o Evangelho. O que é que elas estão ouvindo? Elas estão ouvindo uma mensagem que poderiam ler em qualquer livro de autoajuda da gôndola do supermercado mais próximo. Elas estão ouvindo coisas do tipo: olha, vocês têm a solução dentro de vocês, façam o melhor e vocês vão chegar lá. Aí vão no lugar com um ambiente religioso e elas ouvem o seguinte: façam um sacrifício, deem o melhor, deem o tudo de vocês, e aí Deus estará contra a parede, Ele vai ter que dar a vocês sucesso, vitória, dinheiro, iate, viagem, essas coisas todas. Paulo em nossos dias se espantaria em dizer: vocês estão trocando Jesus por isso? Vocês deixaram de crer que Jesus livrou vocês da maldição, porque Ele se fez maldição no lugar de vocês, e vocês estão desprezando Cristo por aquilo que o homem criou. Irmãos, não dá para negociar. Um dia Deus me cobrará por aquilo que eu prego a vocês. Não dá para ser diplomático, não dá para fazer de conta. Nós estamos vivenciando uma época em que Jesus foi trocado por aquilo que as pessoas querem ouvir. Numa reunião em que Jesus não é o centro, Jesus não está presente, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Me perdoe, irmãos, mas numa reunião em que há cânticos que exaltam vocês e a mim, todos nós, e diz que nós somos a última bolacha do pacote, meu filho que me falou dessa música, que você é maravilhoso, que você é extraordinário, está te enganando. Você é, segundo a palavra de Deus, pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da vida na presença de Deus. Estão te enganando em dizer a você que você é alguma coisa. Você será alguma coisa em Cristo, dependendo dEle, sendo transformado pelo poder dEle. Não vou negociar. Eu continuarei dizendo que esse evangelho é falso. Nós não temos acerto com isso. E é por essa razão que você não vê a primeira igreja batista envolvida nos movimentos religiosos da cidade. Há muitos anos, alguém me perguntou por que eu não aprovo o show gospel. Eu disse: olha, eu não aprovo o show gospel, porque eu entendo que na palavra de Deus nós somos chamados a participar de culto. Pode até chamar de culto gospel, traduzido do inglês para o português é culto do evangelho ou culto evangélico. Mas vejam bem, irmãos, tietagem,
correria para abraçar, tirar foto, pedir autógrafo de cantor, e todo mundo pular a noite toda, sem pregação bíblica. Mas acontece que uma pessoa aqui da igreja, ela não está mais aqui na cidade, ela foi. E no dia seguinte ela me procurou aqui no culto e disse: pastor, eu vim lhe pedir perdão. E eu disse para ela: eu nem sei o que você fez contra mim, mas perdoada já está. Eu disse: pastor, é que eu achei que o senhor é muito conservador. Eu disse: não tem novidade nenhuma, não, já me disseram isso muitas vezes. Eu achei que o senhor estava sendo muito castrador, e eu fui num show. Pastor, quando eu estava no meio daquela poeira, a gente pulando, subindo, descendo, gente trombando um no outro, eu disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O pastor Tarcísio tinha razão. Pastor, eu saí, até metade aqui da minha coxa era só sujeira, só poeira, só pó. E eu me apartei daquilo e olhei aquela galera pulando, num funk lá. Na época ela disse: céu, céu, céu. Imagina, irmãos, a visão do inferno, né? Aí ela veio me pedir perdão, disse: minha irmã, não é conservadorismo, muito menos tradicionalismo, Deus nos livre disso. É firmeza na palavra de Deus. Esse tipo de coisa não é outro evangelho, senão o evangelho que diz às pessoas: você encontrou uma nova academia gratuita, vem aqui para balançar o corpinho, sai daqui energizado, feliz, e o pastor ainda vai te dar de brinde umas palavras de ordem, tipo assim: você é terra, você é fogo puro, você é unção, vai que os querubins vão te levar às alturas. Irmãos, tudo bobagem. Vocês precisam de Jesus, vocês precisam confiar no Senhor Jesus. Não vou negociar. Um dia o Senhor me perguntará o que eu fiz com o tempo precioso desse momento de culto, diante de um povo precioso. Jesus morreu por vocês. Um dia o Senhor me perguntará o que eu preguei para vocês, e eu quero dizer: Senhor, este servo pequeno abriu a Bíblia e pregou o Evangelho. Saiam de movimentos, irmãos, desconfiem de movimentos, desconfiem de carnaval gospel, de marcha para Jesus, dessa coisa errada toda. Procurem reuniões de oração, procurem cultos de pregação do Evangelho, procurem escola bíblica, procurem pequenos grupos em que a palavra está sendo lida, procurem Bíblia, irmãos. Tenham cuidado, os dias são maus, tais como os dias em que Paulo se dirigiu aos crentes da Galácia para dizer: vocês corriam tão bem, o que aconteceu com vocês? Como é maravilhoso olhar para a vida de homens e mulheres que estão aqui nessa igreja, alguns já tão idosos, e saber que eles estão perseverando no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, satisfeitos, inabaláveis. Não é porque são bons, é porque Deus tem sustentado essas vidas e satisfeito o coração. Irmãos, quando um crente começa a procurar os embalos de sábado à noite do movimento gospel, o meu entendimento é que não está satisfeito em Jesus. Precisa do pregador contador de piadas, precisa da banda que põe todo mundo para pular, não está satisfeito em Jesus. E quando alguém não está satisfeito em Jesus, não há pregador bom que satisfaça, não há culto inspirativo que satisfaça, não há igreja bíblica que satisfaça. O problema é que não tem Jesus. Mas, irmãos, quando Jesus satisfaz, a pequenina igreja da zona rural é uma alegria para o crente que está satisfeito em Jesus, porque ele quer Jesus, porque ele precisa de Jesus, porque encontrou vida em Jesus. Não me proponham métodos para dinamizar a igreja, não me proponham atrativos para encher isso aqui de gente, não me proponham o calendário do mundo gospel. Me desafie a estudar mais a palavra de Deus. Me lembrem que eu preciso orar muito mais do que oro. Me chamem a pregar o Evangelho onde Cristo ainda não foi pregado. Irmãos, não me venham com o cardápio dos nossos dias. Está errado, está falido. Vejam o resultado: mau testemunho, escândalos. Os grandes nomes desse mundo horroroso da religiosidade gospel, envolvidos o tempo todo com práticas imorais, indecentes, volta e meia envolvidos com escândalos financeiros. Irmãos, me perdoe, um pregador do Evangelho que se envolve com escândalo financeiro precisa abandonar o púlpito. Ele não é homem de negócios, não é comerciante, é pregador do Evangelho. Quando vocês começam a ver que um pregador do Evangelho está envolvido demais com as glórias dessa vida, alguma coisa está errado. Cristo deixou de ser a satisfação daquela vida. A glória do Evangelho se vê na oferta de vida eterna a quem vive nesse mundo, pensando que esse mundo é tudo, mas esse mundo vai acabar, irmãos. Vejam a glória do Evangelho em contraste com o falso Evangelho. O falso Evangelho dirá a você: você precisa prosperar financeiramente para comer bem, vestir bem, viajar muito.
se regalar nessa vida, e o falso evangelho não diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será. O falso evangelho te deixa adormecido, anestesiado. O falso evangelho diz: você precisa amar esse mundo e tudo que nele há: fama, influência, poder, riqueza, conforto, luxo, um nome bem visto. Você precisa de tudo isso. Paulo, que Deus usou para escrever essa carta, perdeu o nome que tinha entre os fariseus. Paulo perdeu o conforto, a segurança, foi perseguido, foi ameaçado de morte tantas vezes. Irmãos, Paulo dizia: a glória do evangelho está em me pegar e dizer: acorda, esse mundo não é tudo e logo vai passar. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, Paulo, é que permanece eternamente. Paulo então está dizendo: Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos arrancar deste mundo perverso, para nos desarraigar. Nós já estávamos amando esse mundo, vivendo como se não envelheceríamos e não morreríamos em breve, ou achando que teríamos tempo para rever os nossos caminhos. Ele nos arrancou deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ao perceber a falência do mundo mau, o Evangelho diz: não ponha o seu coração nesse mundo. Veja 1 de João 5,19, meus irmãos. 1 de João 5,19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que você entende por mundo inteiro? Eu entendo que é mundo inteiro, sem exceção. Somos de Deus. Essa vida passará muito brevemente. A nossa vida aqui acabará rapidamente. Há um falso evangelho que diz: prepare-se para ser o tal nesse mundo. Há um verdadeiro evangelho que diz: somos peregrinos e forasteiros. Em breve a nossa passagem aqui chega ao fim. O que você encontrará após a morte? O mundo inteiro jaz o maligno. A graça do evangelho está, irmãos, em dizer aos crentes: aqui nesse mundo vocês terão vida abundante, que é vida em Cristo, mas não acaba. Após este mundo, vida eterna. Vejam Gálatas 2,20, texto com o qual encerro a exposição bíblica. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é mais o que eu quero, mas é o que Ele quer, porque Ele me ama mais do que eu me amo. Eu me prejudico, eu me agrido, eu me enlameio na sujeira do pecado, mas Ele me ama, Ele me perdoa, Ele me livra do mal, Ele me garante a eternidade. Já não sou eu quem vive, pelo Espírito dEle, Ele vive em mim. E esse viver agora, eu estou vivendo aqui nesse mundo e não tenho pressa de passar. Enquanto Deus me quiser aqui, aqui estou. Mas eu vivo agora na fé do Filho de Deus. Nele eu posso confiar. Ele me amou tanto que deu a própria vida por mim. Jesus é glorioso, irmãos. Não se deixem enganar por atrativos morais, religiosos, culturais. Vejam Jesus em toda a sua glória. Diga como Paulo no verso 5: a Jesus, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos cantar o hino A Última Hora. Cante e medite nesse hino. Hino 259 do cantor cristão.